Então agora, pessoal, a gente vai falar das 6 principais indicadores de análise técnica. Então primeiro a gente falou das principais filosofias de análise técnica, 6 principais filosofias. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 6 principais indicadores dessas filosofias e vou dar uma destrinchada, né? Vou pegar e vou realmente falar um pouco desses indicadores, né? Então, primeiramente, a gente vai falar um pouco das médias móveis. O que é uma média móvel, no princípio? Primeiro, como é que é o cálculo de uma média móvel? Vamos imaginar uma média móvel de 5 períodos, tá? Uma média móvel de 5 períodos aritmética. Como é que a gente faz para saber o cálculo de uma média móvel de 5 períodos aritmética? O que é uma média móvel de 5 períodos aritmética? A gente vem do MetaTrader, vem aqui em Moving Average ou média móvel, se o seu MetaTrader tiver em português. Você vai colocar aqui média móvel de 5, simples, né? É essa média móvel aqui, ó. Como é que a gente faz para saber o cálculo dessa média móvel aqui? A gente vai pegar a média do fechamento dos preços dos últimos 5 candles, 1, 2, 3, 4, 5, e dividir por 5. E a média desses fechamentos dos últimos 5 candles vai dar o preço dessa média móvel. Entendeu? Então, no candle passado a gente vai pegar os últimos 5, 1, 2, 3, 4, 5, pegar a média dos fechamentos dos últimos 5, dividir por 5 e vai dar esse valor aqui. Então, aqui a gente tem um exemplo, então, por exemplo, de uma média. O primeiro valor é 22, o segundo é 23, o primeiro seria 24, o fechamento, o quarto é 21, o quinto é 19. Divide isso por 5, a gente vai ter uma média que o valor é 21,8. Outro exemplo aqui seria a mesma coisa, né? A gente pegar os valores de fechamento, somar eles e dividir por 5. É assim que a gente calcula uma média móvel. Ah, mas Rafael, como é simples uma média móvel, isso não pode ser um indicador? É um indicador e normalmente as médias móveis são os indicadores mais importantes e mais poderosos da análise técnica, tá? Então, assim, o simples funciona. Existem 3 principais tipos e valores de médias móveis, e aí a gente vai falar sobre o conceito de delay, que é a velocidade da virada da média móvel. As médias móveis, elas têm como principal objetivo nos dar o conceito da tendência. Então, olha só, por exemplo, essa média móvel de 5 períodos, ela vira muito rápido, né? Então, aqui, ó, o mercado começou a cair, ela já virou, ó. Então ela já virou para baixo, o mercado começou a subir, ela já virou para cima. Então ela vira para cima muito rápido, né? Então o delay dela, a velocidade de virar para cima ou para baixo é muito rápido. Então outra média móvel, né? Quais são as principais médias móveis? É a média móvel de 9, exponencial. Por que exponencial? Qual é a diferença da média móvel exponencial? A média móvel exponencial, ela dá mais valor para os últimos preços. A gente vai pegar a média dos últimos 9 preços e dividir por 9, mas a gente vai dar mais importância para os últimos preços. Por isso ela vai ter um cálculo exponencial. Por que a gente vai pegar a média móvel exponencial? Porque estatisticamente falando, e aí eu preciso que vocês confiem na minha experiência, estatisticamente falando, as médias exponenciais, elas são melhores do que as médias aritméticas. Então, as principais médias são a média móvel de 9. Então, olha como a média móvel de 9 ela vira rápido. Os preços começam a subir, a média móvel de 9 já vira. O preço começou a cair, a média móvel de 9 já vira. Então, a média móvel de 9, ela acompanha as viradas dos preços. Ela acompanha, a gente pode dizer, os impulsos dos preços. Isso é muito importante. Outra média móvel muito importante, a gente já falou sobre isso, mas é sempre importante repetir, a média móvel de 21 períodos, exponencial, vamos botá-la em vermelho. Por que a média móvel, vamos deixá-la um pouquinho mais grossa? Por que a média móvel de 21 períodos exponencial é importante? Porque 21 períodos é o número de dias úteis no mês. Então, se consagrou no mercado que 21 períodos é um número de média móvel importante. E essa média móvel acabou sendo usada com certo grau de importância.
A média móvel de 21 períodos já tem um delay que ela demora mais para virar. Então, a média móvel de 9 já virou aqui, a média móvel de 21 períodos ainda não virou. Ela demora mais para virar. Então, ela tem um tempo maior para virar e dar suas viradas de tendência. Assim como a média, por exemplo, de 55 períodos. A gente poderia colocar também a de 55 períodos, mas vamos trabalhar com a de 21 períodos. Outra média móvel, a média móvel de 21 períodos, quando a gente olhou os indicadores de bandas, quase todos os indicadores de bandas usavam a média de 21 períodos para quê? Para formar suas bandas. Para quê? Para trabalhar com setups osciladores. Quando o preço estava afastado da média de 20 períodos, eu vendia. Para quê? Para retornar a média de 20 períodos. Lembra que a gente falou? Então, a média de 20 períodos é muito boa para quê? Para a gente trabalhar com afastamento da média. E a gente também tem a média de 200 períodos. Normalmente, a média de 200 períodos a gente trabalha com uma média simples. E aí a gente vai colocar uma média amarela um pouco mais grossa. E a média de 200 períodos, então, ela trabalha com a questão da tendência, né? Olha como ela demora muito para virar, né? Ela tem um delay muito maior, né? Mas ela acerta bastante a tendência. Então aqui ela virou e o mercado está subindo, está subindo, está subindo, está subindo e a gente está comprado, está comprado, está comprado, está comprado, está comprado. Então desde o momento que a média de 200 virou, a gente está comprado e continua comprado, né? Então esse é o conceito de delay das médias móveis, que é muito importante a gente entender, que é o conceito da velocidade da virada das médias. E aí a gente tem um conceito que é o conceito de suavização das médias, que é o quê? Que é a diminuição dos sinais falsos. O que é o conceito de suavização? É o quanto o meu sinal de virada ele erra. Porque não adianta nada, por exemplo, eu ter uma média de 200 períodos que quando ela vira e erra pouco, mas quando ela vira, ela me dá um sinal de entrada, por exemplo, aqui, ó, nessa região aqui, ó, depois que já subiu um monte. Já a média móvel de 9, ela quando iniciou a tendência, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Quando iniciou aquela tendência, essa tendência aqui, ela me deu o sinal de virada nesse candle aqui, ó. A média de 21 períodos também. Na verdade, a média móvel de 9 me deu o sinal de virada nesse candle aqui, ó. Aí depois ela desvirou nesse candle aqui e virou de novo. Então a média móvel de 9 dá vários sinais falsos. Ela surfa os impulsos do mercado. Por isso que a média móvel de 9 a gente fala que é uma média móvel que trabalha setups de impulso. E a média de 200 trabalha sinais de tendência. Tudo isso a gente vai ver em mais detalhes na questão dos setups. Mas por enquanto o que você precisa entender é que quando você está procurando uma média móvel, você quer uma média móvel que ela vire com uma rapidez boa e que ela dê poucos sinais falsos. Esse é o segredo de uma média móvel boa. Estatisticamente falando, qual é a melhor média móvel que tem? É a média móvel que vira com uma rapidez muito boa e que dá o menor número de sinais falsos possível. E às vezes isso acontece não com o uso de uma média móvel só, mas com o cruzamento de duas médias móveis, como é o caso, por exemplo, desse cruzamento aqui, ó, quando cruzou a média de 9 com a de 21 e deu esse tradeão aqui, ó. Ou quando cruzou a média de 9 com a de 21 e deu esse tradeão, e depois a gente vai aprender sobre o setup do cruzamento de médias móveis. Isso é muito importante que a gente vá entendendo as médias móveis, né? Mas o que é muito importante que a gente saiba é que as médias móveis são os indicadores mais importantes e que a gente pode trabalhar eles tanto de forma osciladora, como de forma de impulso, como de forma de tendência, né? Utilizando a média móvel de 9 oscilador, utilizando a média móvel de 21 como... utilizando a média móvel de 9 como impulso, utilizando a média móvel de 21 como um oscilador,
e utilizando a média móvel de 200 como um seguidor de tendência, tá bom? Isso é muito importante. Então, assim, qual é a configuração padrão da média móvel de 9? Se você for pegar e qual é, assim, o padrão do mercado da configuração da média móvel. O padrão de mercado da configuração da média móvel é período da média de 21, deslocamento 0, fechamento, o tipo de preço é o fechamento e o método é o simples. Então, vamos configurar ela agora. Vamos apagar todas as médias móveis e vamos colocar a média móvel padrão mais clássica de mercado que existe, que é essa aqui, ó. É a média móvel de 21, período simples e tipo fechamento e utilizando o que? Gráfico diário. Por que utilizando gráfico diário, Rafael? Já expliquei isso para vocês, porque o mês tem 21 dias úteis. Então a gente está usando aqui a média móvel mensal, a lembrança de um mês, né? A lembrança dos preços de um mês. A média móvel nada mais é do que a lembrança do preço médio. E qual é a média móvel mais forte do mercado? É a média móvel da lembrança de um mês de preço médio, que é a média móvel de 21 períodos simples do gráfico diário, tá bom? Muito importante. Porém, existem diversas outras médias móveis super importantes, assim como eu mostrei para vocês. A média móvel de 9, a média móvel de 21 exponencial, a média móvel de 200, a média móvel de 34 períodos, a média móvel de 8, a média móvel de 3, a média móvel de 72, a média móvel de 144. Existem diversas outras médias móveis que são super importantes. Mas vamos nos ater ao que é mais importante, porque eu também não quero confundir a cabeça de vocês. Eu quero dar um curso completo, mas eu não quero fazer vocês ficarem tontos. Então vamos nos ater ao que é realmente importante e o que vocês têm que se concentrar. Qual é a média mais importante? A média de 21 simples no gráfico diário. Quais são as três médias mais importantes? É a média móvel de 9 exponencial, a média móvel de 21 e a média móvel de 200. Isso é importante saber, tá bom? Vamos lá, vamos seguir.